Graça e paz de Jesus, estamos iniciando agora nosso curso para catecúmenos. Você então é nosso convidado a participar desse curso, se inscrever aqui no canal e acompanhar as próximas aulas, bem como também compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a esse material, assim como você. Lembrando que não é um curso oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Na verdade, essa proposta é atender uma demanda local, mas é claro que isso pode abençoar outras pessoas. Esse curso, conforme você verá, está fundamentado nesse livro do reverendo Adão Carlos Nascimento. É um livro fácil de ser encontrado aí pelas editoras pela internet. Eu vou deixar disponibilizado um link de uma loja virtual para que você possa ter acesso a esse livro, caso você queira comprá-lo. Entre outras coisas que iremos também abordar, possivelmente colocaremos outras referências aqui. Vamos embora então, porque nós temos muitas coisas para fazer, para falar, para comentar aqui hoje. Muito bem, então. Curso para catecúmenos é o título do livro. E o subtítulo é O que você precisa saber antes da profissão de fé e, o batismo. Desde já é importante salientar essa diferença que há entre a profissão de fé e o batismo. Isso porque nós, da Igreja Presbiteriana, nós batizamos crianças. E essas crianças, elas crescem e quando chegam na adolescência, na juventude, elas vão fazer a sua profissão de fé. Ou seja, elas vão professar essa fé publicamente. Bem como também, às vezes, batizamos adultos que não foram batizados, né, quando crianças, na igreja presbiteriana, e eles já fazem o batismo, então já são batizados e fazem a sua profissão de fé. Muito bem, então, nosso curso, nós temos uma sequência de aulas aqui que eu quero passar para vocês antes de darmos início a essa primeira aula. Muito bem, quais são as etapas então que nós vamos trabalhar? A primeira, que é essa primeira aula, é sobre a profissão de fé. O que necessariamente significa isso? Em seguida, vamos trabalhar aqui a Bíblia Sagrada, né? Que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, então por isso é importante nós sabermos sua origem, desenvolvimento, bem como coisas relacionadas a esse livro tão importante para nós, que é inspirado por Deus. Na nossa terceira aula falaremos sobre a pessoa de Deus, não é? Isso é muito importante, a gente ter uma compreensão, pelo menos inicial, a respeito, né, de quem é Deus, como Deus se revela a nós, e o fato de que nós só o conhecemos porque ele se revelou. Depois falaremos também sobre a natureza do homem e o fato, né, do homem ter pecado, né, se rebelado contra o Criador, e por isso entra então o plano da salvação, bem como também o outro lado do plano da salvação. São aulas diferentes, mas complementares, isso é importante. E aí as próximas etapas serão como surgiu o presbiterianismo e a Igreja Presbiteriana do Brasil. De forma geral, a primeira aula falaremos então sobre como surgiu o presbiterianismo dentro do contexto da Reforma Protestante e depois como que o presbiterianismo chegou no Brasil, onde nós abordaremos também duas outras tentativas de inserção do protestantismo aqui no Brasil, antes mesmo da Igreja Presbiteriana, sendo ela uma das primeiras igrejas evangélicas protestantes aqui no Brasil. Em seguida, na aula de número 9, nós falaremos sobre o batismo cristão, e aí entraremos na aula 10, no batismo de criança. No batismo cristão, nós também vamos trabalhar de forma geral esse que é um dos dois sacramentos que a Igreja Evangélica ensina, bem como também nós entendemos que é defendido pela Bíblia. Depois nós falaremos sobre o batismo de criança, que diz respeito a uma particularidade
de algumas igrejas protestantes, evangélicas, principalmente de origem histórica. Depois, então, na aula de número 11, falaremos sobre a Santa Ceia, depois dízimos e ofertas, e a última aula, a vida após, né, a vida depois dessa vida, ou seja, o que acontece, para onde vamos, né, depois dessa vida. Muito bem, são essas então as etapas. Ao todo são 13 aulas sobre esse assunto, e hoje nós vamos então para a nossa primeira aula, que tem como tema aí profissão de fé. E para iniciarmos aqui nossa aula, nós vamos usar aqui um texto base. Vou projetar o texto para vocês, um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vou projetar aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 26 a 40, onde nós temos um texto muito importante sobre um acontecimento entre Filipe, o Espírito Santo, e um eunuco, conhecido como eunuco etíope. Diz assim o texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 até o 40. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida foi tirada. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não mais vendo o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Muito bem, então, nós não vamos necessariamente expor essa passagem, um texto base para a nossa reflexão aqui sobre profissão de fé, mas nós temos nessa passagem um episódio muito interessante. O eunuco, ele era etíope e ele veio a Jerusalém para adorar. E muito possivelmente ele obteve um trecho das escrituras do Antigo Testamento, no qual se refere, né, ao profeta Isaías. E ao ler ali, sem necessariamente entender, Filipe aborda. Você entende o que você está lendo? Ele, não. Como que eu vou entender se alguém não me explicar? Isso é muito importante a gente pensar nisso. Como que nós vamos entender se alguém não nos explicar? É basicamente a resposta do eunuco. E aí Filipe então começa a explicar a ele, e a partir dessa exposição do texto que ele estava lendo, né, do profeta Isaías, o eunuco tem fé suficiente para crer que Jesus é o Filho de Deus. Muito bem, então.
Diante desse texto aqui, nós vamos começar a pensar algumas coisas importantes sobre o tema profissão de fé. Em primeiro lugar, é o seguinte: Deus não foi surpreendido pelo pecado de Adão. Por quê? Porque Deus é onisciente, né? Podemos então nos perguntar: se Deus sabia que o homem ia pecar, por que não impediu que isso acontecesse? Naturalmente, muitas pessoas acabam perguntando isso. A resposta é que nós não sabemos. Ninguém sabe, porque Deus não revelou isso. Mas sabemos que o Criador não ficou indiferente à triste situação humana. Pelo contrário, ele providenciou os instrumentos necessários para a salvação. Pensando nisso, então, quais seriam esses instrumentos? Nós vamos ver algumas coisas aqui sobre isso. A Bíblia mostra que Deus providenciou a solução para o problema do pecado antes que o ser humano se tornasse um pecador, ou seja, antes mesmo da fundação do mundo. Deus Pai envia o Filho morre em completa obediência e o Espírito Santo aplica a salvação que o Filho nos concede, nos dá. Então veja como que é a dinâmica. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus, o Pai, envia o Filho, que nasce em um tempo histórico oportuno. O Filho morre em completa obediência, bem como também vive em completa obediência. E é o Espírito Santo quem vai aplicar a salvação aos nossos corações. É o Espírito Santo quem faz isso. Contudo, o plano de Deus para a nossa salvação inclui também uma organização para nos reunir, para que o seu povo possa congregar. Qual que era essa organização? No princípio era uma família. Mais tarde surge a nação de Israel e depois disso a igreja, que é a continuação, né, do povo de Deus. Então, para fazer parte da igreja, a pessoa precisa fazer a sua pública profissão de fé e o batismo, ou o batismo e a sua profissão de fé. Veja bem, voltando ao texto do eunuco etíope, né, da Etiópia ali, ele, depois que creu, né, o Filipe perguntou para ele: você crê? Sim, então você vai ser batizado. Você crê que Jesus é o único suficiente Salvador, e aí então ele tem fé suficiente, ele entende, ele vai ser batizado ali, e ele passa a fazer parte da igreja visível, não somente da igreja invisível. E aí então, nós temos essa pergunta, então, o que é a profissão de fé? Dentro desse contexto que nós falamos, da necessidade de ser batizado, de fazer a sua profissão de fé, para estar dentro da igreja. O que é a profissão de fé? É basicamente a declaração pública feita por aquele que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus. Um texto muito conhecido de todos nós está em Mateus capítulo 16, versículo 16, texto famoso que é a confissão de Pedro. Olha o que diz: respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que confissão linda. E aí Jesus vai dizer que isso não foi revelado pela carne e o sangue, mas sim pelo Pai que está nos céus. Então, a profissão de fé é basicamente isso. E nós temos esse texto também importante de Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10, que diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca se crê para a justiça, e com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, na profissão de fé estão presentes alguns elementos. Quando a pessoa faz a sua pública profissão de fé, estão presentes alguns elementos, que é basicamente o ponto central dessa lição, que é o que? O intelecto, a emoção e a vontade, né? A razão, a mente, no caso, as suas emoções
e a sua vontade. Isso porque Deus, ao nos salvar, ele salva o ser humano como um todo, né? Não salva uma parte do ser humano. A espiritualidade, ela não afeta apenas uma parte. Ser uma pessoa espiritual não é ser simplesmente uma pessoa emocional, ou uma pessoa racional, ou uma pessoa cheia de vontade. Não. É uma pessoa que tem tudo isso. E isso a leva, né, a fazer a sua pública profissão de fé. Então, esses três elementos a gente vai ver aqui rapidamente: intelecto, emoção e vontade, né? Nessa ordem. Vou começar pelo intelecto. Nós poderíamos também falar, ou colocar, né, como razão, né? Algumas pessoas falam também razão ou a mente. Isso porque a mente está envolvida nesse processo da profissão de fé e do batismo, né? Veja bem, quando os saduceus tentaram contestar a ressurreição dos mortos, o que Jesus disse para eles? Isso está lá em Mateus capítulo 22, versículo 29. Mateus 22, versículo 29, e diz da seguinte forma: Jesus respondendo a eles, respondeu-lhes Jesus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, diante desse questionamento dos saduceus, Jesus se dirige a eles respondendo: vocês erram por quê? Porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Né? As Escrituras, naturalmente, nós as conhecemos a partir, né, da nossa mente e a partir da nossa sujeição ao poder de Deus. Em outra ocasião também, Jesus desafiou os judeus, dizendo-lhes, lá em João capítulo 5, versículo 39, examinai as escrituras, e naturalmente exige-se o quê? O intelecto, né? A razão, a mente. Lucas, bem no início do seu evangelho, ele vai dizer da seguinte forma, que fez uma acurada investigação para escrever tudo aquilo que ele escreveu. Diz assim o texto, eu vou projetar aqui. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação. Veja bem, Lucas, diferente dos outros evangelistas, ele fez uma pesquisa. É como se ele estivesse fazendo uma monografia hoje, não é? Um artigo científico, uma dissertação. Então ele pesquisou, ele investigou, ele conversou com as pessoas, ele buscou documentos. Para quê? Para escrever o seu evangelho. E naturalmente isso envolve o quê? Isso envolve a razão, isso envolve a mente, isso envolve essa faculdade que nós temos, que é o intelecto. Então isso mostra que a fé cristã ela é convicção baseada em fatos reais, não é um salto no escuro. Paulo, por exemplo, ele cita o profeta Joel, no capítulo 2, versículo 32, dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a seguir, ele faz uma pergunta muito interessante em Romanos, capítulo 10, versículo 4. Se você quiser acompanhar comigo na sua Bíblia, pode acompanhar. Eu vou projetar o texto aqui. Romanos capítulo 10, versículo 4. Ele vai dizer da seguinte forma. Romanos capítulo 10, só um instantinho, versículo... Romanos 10, 14. Falei 4, 14. Né? Romanos 10, 14. Diz assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram, nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Veja como está relacionada a pergunta anterior de Paulo, né? Ele diz lá, segundo o profeta Joel, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a seguir ele faz uma pergunta: mas como poderão invocar aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? Aí entra a necessidade da pregação da palavra de Deus, para que a pessoa possa saber, compreender
e depois invocar o nome do Senhor. Com isso, então, Paulo estava dizendo que servir a Deus para servir a Deus é necessário conhecê-lo, conhecê-lo. Por isso que Jesus vai dizer na sua conversa com a mulher samaritana em João capítulo 4, versículo 22, vós adorais o que não conheceis. Ou seja, o grande problema da adoração, de adorar sem conhecer, é que nós podemos adorar da forma errada, da forma equivocada, e esse não é o nosso propósito, né? Portanto, meus irmãos, meu amigo, você que está acompanhando, para ser verdadeiramente um cristão, a pessoa precisa saber o que significa e quais são as implicações disso. E isso, naturalmente, envolve a mente, envolve a razão, envolve o intelecto, né? Então, se você está pensando em fazer a sua profissão de fé, se você está vindo de outra denominação e quer se tornar membro da igreja presbiteriana, é interessante você saber dessas questões básicas a respeito, né, do compreender a fé cristã. Porque ser cristão não é um salto do escuro, pelo contrário, é estar firmado, firmado na palavra de Deus. Mas não é somente isso, né? Temos também a emoção, conforme nós falamos, né? O conhecimento intelectual sobre os fundamentos da fé cristã é importante, mas não é suficiente para a salvação. Pois, conforme eu falei, Deus não salva somente a mente, mas salva também o ser humano como um todo, né? E as escrituras sagradas, elas falam muitas vezes sobre o conhecer, referindo-se ao conhecimento experimental, não somente o conhecimento cognitivo ou racional. Sobre isso nós temos alguns textos interessantes aqui, porque esse é o lado emocional do conhecimento de Deus. O primeiro deles está no Salmo 119, versículo 136. Salmo 119, nós vamos para o Antigo Testamento. Salmo 119, versículo 136. 136. Eu vou projetar o texto aqui para nós, onde o salmista vai dizer: torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Veja como a emoção está presente nessa fala do salmista. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Depois nós temos também Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 23. E o projeto aqui diz assim o texto: tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Olha que interessante o que o texto diz. Está se referindo ali, né, a ida de Barnabé até Antioquia, e enviaram Barnabé até Antioquia. E tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, aqui entra a emoção, né? Ele alegrou-se, ele se jubilou, né? E ele exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. No Senhor, isso mesmo. Então, um outro aspecto desse conhecimento emocional é o amor, conforme o texto de João, capítulo 14, versículo 21. João, capítulo 14, versículo 21. O que diz em João, capítulo 14, versículo 21? Olha o texto. Jesus falando: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, nesse processo da profissão de fé, envolve também as emoções, envolve o amor, envolve essa paixão que nós devemos ter pela fé cristã, por nosso Senhor Jesus, esse amor que nós devemos ter por Deus, nosso Senhor e Salvador. Então, a emoção é um sentimento ou reação a um evento ou experiência. Cada evento, cada experiência que passamos, naturalmente surge, as emoções são afloradas. Emocionalmente, as pessoas
reagem de maneiras diferentes. Por exemplo, o eunuco, ao ouvir o evangelho, ele creu e pediu para ser batizado. Tudo naturalmente, né, sem grandes emoções. Quero ser batizado, o que me impede? E Filipe foi lá e batizou. Já o carcereiro de Filipos, carcereiro que Paulo, né, estava guardando Paulo e Silas lá na cidade de Filipos, ele experimentou um turbilhão de emoções. Olha o que o texto diz de Atos 16, versículo 29, aquele episódio conhecido, onde o carcereiro de Filipos, vendo que houve um terremoto, ele quis se suicidar. Paulo e Silas, não faça isso. E aí, em seguida, ele vai dizer assim no versículo 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Observe que interessante, então. O eunuco, ele leu, teve a explicação de Filipe, e ele entendeu, pediu para ser batizado. Já o carcereiro, no meio daquela noite, terremoto, Paulo e Silas cantando e tudo mais, ele experimentou um turbilhão de emoções. O que ele fez? Também ele, né, perguntou como ele poderia ser salvo. Então, o eunuco e o carcereiro tiveram experiências e emoções diferentes, mas a conversão de ambos foi autêntica, mesmo experimentando emoções diferentes diante de um evento, né, de uma experiência que eles passaram. Aí, o terceiro aspecto é a vontade. A vontade também está envolvida nesse processo. Porque além do intelecto e das emoções, o ser verdadeiro cristão envolve também a vontade, ou a força, né, que nos conduz. A vontade é o que? É a faculdade que leva a pessoa a querer alguma coisa e a se comprometer com aquilo que quer. É a capacidade de agir com intencionalidade bem definida. Grava bem isso, é a capacidade de agir com intencionalidade bem definida. Porque não adianta eu saber, eu sentir, se eu não me mover em direção àquilo que eu sei e àquilo que eu quero. Então, aí entra a vontade. Geralmente falamos força. A pessoa não tem força de vontade. Realmente, às vezes falta essa vontade em se comprometer com aquilo que nós sabemos que é o certo, queremos, não é? Então, entra aqui também a vontade. A vontade envolve assumir um compromisso com Cristo, porque nesse compromisso a pessoa crê que o sacrifício de Cristo é suficiente para perdoar todos os seus pecados, por isso entrega a Jesus o seu destino eterno, né, de sua alma, e procura viver de acordo com os seus ensinos. Por isso é importante a vontade. Não basta eu saber, eu me emocionar, é preciso que eu me mover, né? Assumir um compromisso. Eu creio, né? Eu já senti que Deus é verdadeiro, é poderoso. Sim, que bom. Mas agora precisa de fazer o quê? Se comprometer publicamente. Aí entra esse aspecto da vontade. Não fique somente no entender, no sentir. Comprometa-se, envolva-se com a fé cristã, com a causa do Evangelho. Por quê? A gente vai ver algumas coisas aqui sobre isso. Mas essa decisão não é tão simples assim, pois exige o quê? Uma tomada de decisão radical. Olha o que diz o texto de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, versículo 23, e diz assim: Dizia a todos, Jesus no caso, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então veja bem, é preciso esse compromisso, mas nós sabemos que não é fácil. Por quê? Porque a fé cristã exige isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo,
Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma sua cruz e siga-me. Tome sua cruz e dia a dia tome sua cruz e siga-me. Bem como também temos o texto de Mateus, capítulo 10, versículo 37. Mateus, capítulo 10, versículo 37, 37 e 38, que diz assim: Quem ama a seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então veja que essa decisão, ela não é fácil. Por isso que, às vezes, algumas pessoas preferem talvez não entender da forma correta, talvez para se eximirem da responsabilidade que tem diante do chamado de Jesus. Então, essa profissão de fé, esse compromisso público que você faz, ele precisa ser consciente do que é necessariamente preciso fazer para seguir a Jesus. Mas continuando aqui então, essas declarações de Jesus foram colocadas em prática várias vezes. Com Nicodemos, por exemplo, Jesus, naquela conversa com Nicodemos, João capítulo 3, versículo 2 em diante, João capítulo 3, versículo 2 em diante, onde Jesus se encontra ali com Nicodemos, ou Nicodemos vai ao encontro de Jesus, diz o texto, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então aqui entra o que? Essa vontade de Nicodemos de conhecer mais sobre Jesus, ainda que ele vai na obscuridade, talvez, quem sabe, com medo de ser identificado com Jesus, mas envolve, né, essa vontade de querer saber mais sobre aquele que ele, né, está interessado. Ao homem que queria sepultar seu pai primeiro, o que Jesus vai dizer? Lucas capítulo 9, versículo 60. Lucas capítulo 9, versículo 60. O cara queria sepultar o seu pai primeiro, antes de seguir Jesus. E aí Jesus vai dizer o seguinte, mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Jesus faz o chamado, o rapaz fala assim, eu quero ir, mas espera primeiro eu enterrar o meu pai. É claro que naquele contexto, o enterrar envolvia um processo que poderia levar talvez até um ano. Então Jesus fala para ele, não é assim. Você precisa priorizar. Deixa os mortos enterrar, sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o evangelho. Vai e prega o evangelho. Bem como também, o texto continua dizendo ali, aqueles que queriam se despedir dos seus parentes, versículo 62, Jesus vai dizer o seguinte, mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Veja bem, Jesus ainda no contexto da resposta a esse homem que queria enterrar o seu pai primeiro, Jesus, depois de falar isso, né, que deixa os mortos sepultar seus próprios mortos, ele vai dizer, olha, ninguém que, tendo posto a mão no arado, que olha para trás, é apto para o reino de Deus. Não dá para a gente ficar olhando para as coisas, né, que passaram. Precisamos olhar para as coisas que vêm pela frente. A ideia de colocar a mão no arado é colocar a mão num instrumento de trabalho, né? Nesse caso, do Evangelho, do Reino de Deus. E se você faz isso e fica olhando para trás, para o seu pai, para sua mãe, para os seus parentes, seus amigos, né, você não é apto para o Reino de Deus. E outro texto importante aqui é aquilo que Jesus vai dizer logo após o seu sermão pesado, um discurso pesado em João capítulo 6, versículo 67. João capítulo 6, versículo 67,
Jesus havia acabado de pregar um sermão pesado, um sermão duro, e os discípulos começam, Senhor, lendo aqui a partir do versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, diante do abandono dos discípulos pelo tipo de sermão que Jesus pregou, Jesus vai falar assim, vocês querem também? Querem também sair? Porque eu não vou abaixar a régua, eu vou continuar fazendo e falando aquilo que é necessário. É basicamente isso que Jesus está dizendo, e de fato é isso que ele faz. Ele não vai diminuir para que a pessoa assuma um compromisso com ele. Pelo contrário. Por isso que envolve um comprometimento da nossa vontade para sermos discípulos de Jesus, sermos cristãos. Então, só para a gente concluir aqui essa primeira aula, a profissão de fé e o batismo não salvam. Né? Isso é importante nós entendermos. A profissão de fé e o batismo não salvam. Um exemplo disso é aquele homem na cruz. Jesus estava ao lado de dois bandidos, um deles rejeita, o outro crê que Jesus de fato era filho de Deus. E ele não teve tempo de necessariamente fazer a sua profissão de fé, ser batizado, não é? Isso precisa ficar claro para nós. A profissão de fé e o batismo não salvam. O que vai decidir é o que? É o nosso compromisso com Jesus. O nosso compromisso com Jesus Cristo é isso que vai decidir. Se você recebeu Jesus como Salvador e Senhor, você está salvo. Quer tenha ou não feito a sua profissão de fé, quer tenha ou não se batizado. Se você creu que Jesus é o único e suficiente Salvador, único porque não tem outro, e suficiente porque você não precisa fazer mais nada. Ele é quem fez o que era necessário para a nossa salvação. Não tem mais nada que você possa agregar a esse processo. Então, se você recebeu Jesus como seu único suficiente Salvador, você está salvo. Mas, por outro lado, aquele que recebeu Jesus como Salvador deve então fazer a sua profissão de fé. O que te impede de fazer a sua profissão de fé? De confessar Jesus diante dos homens. Quer dizer, Jesus, ele exige uma tomada de posição pública de seus servos. Nós vamos ler mais esse texto aqui para finalizar. O texto de Mateus capítulo 10, versículos 32. Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33, que diz o seguinte: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Veja como isso é importante. Se você confessa Jesus diante dos homens, ou seja, professa sua fé publicamente, Jesus também confessa você diante do Pai. Mas se você nega Jesus diante dos homens, Jesus também o nega diante do Pai que está nos céus. Por isso, não basta somente sentir e entender, é preciso também você se mover, né? Se comprometer com a fé cristã que você está pensando agora em fazer, pensando em seguir. Então, a profissão de fé envolve esses três aspectos: intelecto, a emoção e a vontade. Que Deus nos conceda graça para continuar esse curso e que ao final dessas aulas você possa estar ciente do compromisso que você está fazendo com Jesus e com a Igreja de Jesus. Um grande abraço, não se esqueça de nos seguir aqui nas redes sociais, deixar aqui embaixo seus comentários, caso você tenha suas dúvidas,
e compartilhar também com os seus contatos. Um grande abraço e até a próxima aula.